Pessoal, vamos então falar sobre os tipos de cotas que nós temos no AutoCAD. Eu fiz um desenho de exemplo aqui para vocês entenderem como é que funciona a parte de dimensionamento do AutoCAD. Basicamente é o seguinte, tem um grupo de comandos que fica aqui na aba Home, no grupo Annotation, que fica nessa lista aqui, em que você consegue indicar o comando e apontar os pontos que vão ser medidos. Eu vou passar por alguns tipos de cotas. O primeiro tipo de cota é a cota linear. O que é a cota linear? É uma cota que ela vai pegar a dimensão na horizontal ou na vertical, dependendo do sentido em que você puxar a cota. Então eu vou ligar aqui a precisão, ligar a precisão de endpoint, ok, e vou indicar um ponto de início da cota. O comando pede então o ponto de início e o ponto de fim da cota. E aí, se eu puxo a cota nesse sentido, ela vem e fica vertical. Se eu puxo mais para cá, ela fica na horizontal. Depende mesmo do sentido em que eu estou puxando a cota. Mas vejam, ela está medindo a distância perfeitamente na vertical ou perfeitamente na horizontal. E aí eu escolho qual é o sentido que eu quero medir, ele faz o dimensionamento. Essa cota é muito usada para você dar as dimensões externas dos objetos, né? Então eu vou marcar aqui 2 pontos, ó. Eu vou indicar uma posição, ele já faz mais uma cotinha para mim. Notem que eu tenho que indicar onde começa a medir, onde termina a medição e em que altura vai parar a linha de cota. Outro tipo de cota que eu tenho é a cota alinhada. Eu vou apagar essa cota que eu fiz aqui e vou gerar uma cota alinhada. Qual a diferença dela em relação à cota linear? Ela, como o próprio nome diz, ela acompanha a inclinação do objeto que você está medindo. Então, ele vai te dar uma medida diferente do que daria a medida da cota linear. Ele vai dar a medida inclinada, como se fosse a hipotenusa daquela linha, daquele ângulo. Então, a cota alinhada funciona dessa maneira. A cota angular, para utilizar esse tipo de cota, você tem que selecionar 2 linhas e ele vai te dar o ângulo entre elas. Então você pode puxar esse ângulo para fora, para os lados aqui, depende do ângulo que você quer documentar, mas aqui eu vou clicar para o lado de dentro. Então ele já te dá o ângulo, já coloca o símbolo de graus, já faz tudo isso para você. A cota de comprimento de arco. Essa cota ela é muito simples, é muito usada para dimensionar esquinas. Seleciona um arco e ele te dá o comprimento desse arco. Ou seja, imagine esse arco aqui, se você esticasse, transformasse numa linha e depois medisse o comprimento. Daria esse comprimento aqui. Também outro tipo de cota bastante utilizado. Cota de raio. A cota de raio você utiliza normalmente para arcos. Você não vai cotar raio de um círculo. Então vou indicar como é que funciona. Você entra no comando de cota de raio, seleciona o arco e aí ele te dá a medida do raio desse arco que você selecionou. Ele funciona para círculo, mas não é usual em círculo. Em círculo, o usual é usar esse outro tipo de cota, que é a cota de diâmetro. Seleciona, indica o círculo e ele te indica o diâmetro do círculo. Já coloca o símbolo de diâmetro e tudo mais. Outro tipo de cota é a cota ordenada. Essa cota aqui, ela é utilizada para indicar o posicionamento. Vou até parar o cursor aqui para vocês verem essa imagem que o AutoCAD mostra. Aqui eu tenho uma chapa com uma furação. Cada furo desse está numa posição. Notem que o canto inferior esquerdo da chapa está na coordenada 00. Então, você precisa indicar para o comando onde está a origem das coordenadas. No AutoCAD é muito simples isso. Você vai pegar esse sistema de coordenadas e vai trazer para cá. Digamos que aqui seja o 00. Então, você clica no sistema de coordenadas, ele fica com essas indicações aqui em formato de grid. Você passa o cursor em cima da origem, clica, movimenta e daí você clica novamente aqui na origem, pronto. Aqui passou a ser 00. Eu vou movimentar o cursor aqui perto, repare aqui na coordenada no canto. Ó. Ela vai se aproximando de 0 conforme eu vou chegando perto da origem. Tá? Então aqui é o 00. Como aqui é o 00, eu posso agora usar a cota ordenada.
ela funciona como? É fácil, você indica o ponto que você quer clicar, que você quer cotar e puxa para a direção. Eu vou ligar aqui a precisão de centro e vou clicar o centro desse furo. Daí eu vou puxar para cá. Vou ligar o F8 também para ir retinho. Então, olha, esse 50 significa que a distância da origem até aqui em X é 50. Se eu fizer uma outra cota, indicar esse mesmo centro, puxar para cá, ele vai dar 25, significa subindo aqui, ó, paralelo a X, até chegar aqui é 25. Então, essa dimensão aqui é paralela a Y. Essa dimensão aqui é paralela a X. Então, esse comando é muito útil para indicar esse tipo de dimensionamento, porque ele não deixa o desenho poluído. Então, o último tipo que a gente tem nessa lista é esse jog. Esse jog é quando você tem um arco, o raio dele é muito grande, e você não quer que ele indique uma linha do centro do arco até o arco em si. Você quer fazer uma linha simplificada só para representar que ali é um raio. Então, como é que funciona? Você clica no comando, você indica o arco que você quer cotar, e ele te pede onde é a posição do centro imaginário. Tá? Então, você selecionou o raio, você vai indicar como se fosse o centro dele aqui. Não é aí, é lógico, é só um centro imaginário. E aí você movimenta o cursor e ele forma esse Z aqui. Tá? Que você pode deslocar novamente aqui para indicar numa posição diferente. Então, veja, essa indicação aqui representa que esse raio não foi desenhado como ele é naturalmente, ou seja, esse raio aqui ele viria daqui até mais ou menos o centro desse círculo aqui. A gente fez uma representação simplificada, então esse Z indica que teve uma interrupção nesse raio aqui. E ele faz assim e coloca o valor correto. O valor é correto, mas a indicação é simplificada para você não ter um desenho muito poluído. O último tipo de dimensionamento que a gente tem que conhecer é o dimensionamento de líder, que é esse aqui. Você clica nele, você indica um objeto ou um ponto qualquer, e aí, vou desligar o F8, você puxa e clica, e ele vai te dar a opção de digitar alguma coisa. Tá? Então, vou colocar assim, por exemplo, arredondar. Arredondar. Pronto. Ele fez uma indicação num ponto. Isso aqui é muito usado quando você quer indicar algum detalhe, fazer alguma observação em relação a um ponto específico do desenho, colocar comentários, etc. Vocês notaram que eu usei os comandos todos por aqui. Eu não digitei pelo teclado. Né? Por que eu não quis digitar no prompt? Porque é muito mais fácil acessar esses comandos por aqui. Tá? Então, alguns comandos valem a pena ser acionados pelo teclado. Outros comandos não vale a pena você digitar no prompt e executar por ali. Vale mais a pena você usar um menu. Aí a gente vai conhecendo esses comandos com o tempo. Esses comandos aqui, todos eles têm uma configuração para você indicar, por exemplo, o tamanho da seta, para você indicar o tamanho do texto, qual é o formato da seta, vai ser uma seta mesmo, vai ser uma bolinha, como é que você quer, quantas casas decimais vai ter, né? Enfim, tudo isso você indica numa tela de configurações que a gente vai ver num próximo tutorial.